Terça-feira da 32ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos agora mais um programa, a Bíblia no Mundo de hoje. Bem, nessa terça-feira, depois de passarmos em revista, nunca suficientemente, mas passarmos em revista o capítulo 12 de São Marcos, com a unidade sobre os escribas e o templo, ou melhor, a viúva. Passemos agora à primeira leitura, esse background do Antigo Testamento, essa retrocena da escritura inspirada do Antigo Testamento, e estamos em pleno livro dos Reis, capítulo 17, primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículos 10 a 16. Naqueles dias, o profeta Elias pôs-se a caminho e foi a Sarepta. Ao chegar às portas da cidade, encontrou uma viúva a apanhar lenha. Chamou-a e disse: "Por favor, traz-me uma bilha de água para eu beber." Quando ela ia a buscar água, Elias chamou-a e disse: "Por favor, traz-me também um pedaço de pão." Mas ela respondeu: "Tão certo como estar vivo o Senhor teu Deus, eu não tenho pão cozido, mas somente um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na vasilha. Vim apanhar 2 cavacos de lenha, a fim de preparar esse resto para mim e meu filho. Depois comeremos e esperaremos a morte." Elias disse: "Não temas, volta e faz como disseste. Mas primeiro, coze um pãozinho e traz-mo aqui. Depois prepararás o resto para ti e teu filho. Porque assim fala o Senhor Deus de Israel: não esgotará a panela da farinha, nem se esvaziará o azeite, até ao dia em que o Senhor mandar chuva sobre a face da terra." A mulher foi e fez como Elias lhe mandara. Comeram ele, ela e seu filho. Desde aquele dia, nem a panela de farinha se esgotou, nem se esvaziou a porção de azeite, como o Senhor prometera pela boca de Elias. Vejam que bela leitura. Nós estamos vendo e ouvindo os ensejos em torno do maior profeta de Israel. Por isso mesmo são 2 chamados livros dos reis, que juntamente com os livros de Samuel, que também são 2, vão compor parte da historiografia do nascimento do reinado, mas também dos últimos juízes, como foi Samuel, e dos primeiríssimos profetas. A primeira geração de profetas tem sua estrela na figura de Elias. Ele que nada escreveu, mas tudo foi escrito sobre ele. Ele que, diferentemente dos profetas como conhecemos na literatura profética, Isaías, Jeremias, Daniel e tantos outros, eles vivem em comunidade, sempre. São taumaturgos, sempre grandes milagres, e, sobretudo, vinculados a uma forma de profecia que desaparecerá em Israel, que é a profecia a partir do domínio do Espírito, ou seja, profecia em transe, muito comum, veremos, durante todo o período de Davi, em luta com Saul, ele que se protege inicialmente na comunidade de Samuel, descreve-se com muita clareza como flautas, danças e palavras, além de incensos, colocam o profeta nas condições de profetizar, isto é, de visões, audições e experiências místicas.
Isso vai desaparecer, dando lugar a outro tipo de figura, que é o profeta escritor. Não que os profetas não fizessem, não dessem sinais, sim que davam, até porque a vida do profeta estava modelada pela sua missão, e eles farão coisas consigo mesmos muito interessantes, rasparão barbas, farão buracos em túneis para passar, vão permanentemente comunicar a Israel em seu próprio rosto, vão jogar as mazelas da vida de pecado, o desprezo a Deus e, sobretudo, começam a anunciar o fim de Jerusalém. Ora, o que temos aqui hoje? O profeta Elias diz uma senhora, hoje, com a nossa supersensibilidade social, nós chamaríamos o Elias de tudo. Como é que ele vai e diz para uma viúva que está para morrer de fome, ele diz, vai lá, prepara água e pão para mim, depois faz para você e para o seu filho. Não duvido muito que a militância atual chamasse Elias de machista, ou misógino, ou tantas outras bobagens, bobagens entendidas como falsas acusações. Mas não. O que o profeta está fazendo é, primeiro, o contexto é muito grave. 3 anos e 6 meses de seca em todo Israel. O profeta recebe um lugar que é uma fonte de água, mas também se refugia, como acontecerá, na casa desta viúva. Se tudo fosse segundo a fenomenologia dos escribas, de fora para dentro, Jesus jamais deveria ir à casa de uma viúva pobre, com filho único. Ele deveria ir para lugares onde não falta água. Você percebe quando falta água aqui no Rio de Janeiro, no Rio, a água falta para uma parte da população, não para toda. O governo tem obrigação e garante que ao menos a orla da cidade, que é a receptora de um imenso movimento turístico, nos hotéis, nas pousadas, nos ambientes de turismo, não falte água. Portanto, se na casa da viúva faltava água e, portanto, alimentos, isso não acontecia na casa dos poderosíssimos de Israel, inclusive do rei. Ao escolher a viúva de Sarepta, uma viúva estrangeira, chamará a atenção Jesus em outro evangelho, ele está escolhendo fazer dela e dar-lhe um sinal da providência divina. E o que é providência divina? Acreditar de dentro para fora. Os tempos são ruins? Fora. Deus nunca falha? Dentro. É com o olhar do Deus que nunca falha, ou seja, o Deus providente, que nós agimos, e esta mulher assistiu, segundo o próprio texto, a eficiência, mas tudo é baseado numa palavra-chave. Se inicialmente do lado de fora ela constata e diz ao profeta, acorda, se eu não tenho o que comer, como é que eu vou repartir com você? E o profeta simplesmente ignora a sua fala e diz, faça como eu te disse. Diz o texto, ela foi, fez como ele disse. Logo sua casa teve abundância de farinha e de azeite, até que, por fim, a grande seca se afastasse, o castigo se afastasse de Israel. Aqui vemos o elo entre a viúva do templo, observada diretamente por Jesus e enaltecida diante dos discípulos como uma verdadeira doadora de bens ao templo, e esta viúva modelo no passado, que abre mão do óbvio para ficar com a fé.